Em benefício daqueles que não estiveram presentes no domingo passado, permitam-me que faça um breve resumo do que aqui exprimimos. Declaramos que o mundo é uma manifestação da consciência, que o ambiente, as circunstâncias e as condições de vida do indivíduo são apenas a projeção externa do estado particular de consciência em que esse indivíduo permanece. Portanto, o indivíduo vê o que quer que seja, em virtude do estado de consciência a partir do qual olha o mundo. Qualquer tentativa de mudar o mundo exterior antes que a estrutura interna de sua mente mude é em vão. Tudo acontece em ordem. Todos aqueles que nos ajudam ou nos atrapalham, sabendo ou não, são servos desta lei. No domingo passado, pedimos a vocês que distinguissem entre a identidade do indivíduo e o estado que ocupam. A identidade do indivíduo é o Filho de Deus. É deste você que estou falando, e de que estou falando, ou de que estou falando de mim mesmo, quero dizer, realmente, nossa imaginação. Isso é permanente. Ele se funde com o estado e esse próprio ser acredita ser o estado com o qual está fundido, mas a qualquer momento é livre para escolher o estado com o qual se identificará. E isso nos traz ao tópico de hoje, mudando o sentimento do eu, e espero não ter a mesma reação que foi escrita no capítulo 6 do livro de João. Porque nos dizem que quando isso foi dado ao mundo, todos o deixaram, e apenas alguns permaneceram. Porque quando ele disse a eles que não havia ninguém para mudar, exceto a si mesmo, eles disseram que este era um ensinamento muito, muito difícil. É algo muito difícil. Quem pode ouvi-lo? Porque ele disse, nenhum homem vem a mim a menos que eu o chame. E então é dito que quando ele repetiu 3 vezes eles o abandonaram, para nunca mais andar ao lado dele. E dirigiu-se aos que ficaram e perguntou-lhes, vocês também vão embora? E eles lhe responderam dizendo, a quem poderíamos ir? Você tem a palavra da vida eterna. Em outras palavras, é tão mais fácil quando posso culpar outra pessoa por meus infortúnios, mas agora que me disseram que nenhum homem vem a mim a menos que eu o chame, que sou o único arquiteto de minhas fortunas e minhas infelicidades, é um pouco difícil dizer, e então foi escrito é uma coisa difícil de dizer. Quem pode ouvi-lo? Quem pode aceitar? E quem pode acreditar? E então ele disse, e agora eu me santifico para que também eles sejam santificados na verdade, João 17:19, porque se está é a verdade, então não há ninguém para mudar, ninguém para completo, ninguém para purificar além de mim mesmo. É uma coisa difícil de dizer, e assim foi escrito é uma coisa difícil de dizer. Então começamos com o eu. A maioria de nós não tem a menor ideia do próprio ser que realmente apreciamos. Nós nunca observamos verdadeiramente o eu, então não conhecemos esse eu, porque o eu não tem rosto, nem forma, nem figura, mas se molda na estrutura de tudo a que se liga. Ao que ele acredita, e muito poucos de nós realmente sabem no que acreditamos. Não temos a menor ideia das inúmeras superstições e preconceitos que estão formando esse eu interno e informe, moldando-o em uma forma que se projeta então, como o ambiente daquele homem, como as condições de sua vida. Portanto, leia com atenção quando chegar em casa, nenhum homem vem a mim a não ser que eu o chame. Você não me escolheu, eu escolhi você. João 6,44, nenhum homem pode tirar minha vida, eu mesmo a entrego, João 10,18. Não há poder que me tire algo que não faça parte da organização interna de minha mente. Tudo que você me deu, eu guardei, e nada está perdido, exceto o filho da perdição ou a crença em Deus, e como nada pode ser perdido, exceto a crença de perder, agora não suportarei a perda de nada. Do que você me deu que é bom. Assim, eu me santifico para que eles sejam santificados pela verdade. Agora, como vamos mudar o eu? Antes de tudo, devemos descobrir o eu, e fazemos isso observando, sem julgar, nosso ser. Isso revelará um ser que o deixará perplexo. Você ficará totalmente. Eu não diria aterrorizado, mas talvez envergonhado de admitir que você nunca conheceu uma criatura tão primitiva. A tal ponto que se fosse o próprio Deus que se aproximasse dessa forma desprezível, você o teria negado 1000 vezes antes que o galo pudesse cantar. Você não será capaz de acreditar que este é o ser com quem você andou, e a quem você protegeu, a quem você desculpou e justificou. Então você começa a mudar esse ser, através da observação sem julgamento, e descobre esse ser. Porque a aceitação do próprio ser é a essência do problema moral do mundo. É o epítome da verdadeira observação da vida. Sua descrição do mundo é uma confissão de seu próprio ser que você não conhece.
Você descreve o outro, descreve a sociedade, descreve o que quer que seja, e sua descrição da coisa que observa revela a alguém que conhece essa lei quem você realmente é. Então, primeiro você tem que aceitar esse eu. Quando esse eu é aceito, você pode começar a mudar. É muito mais fácil pegar as virtudes dos evangelhos e aplicá-las como palavra de vida, amar o inimigo, abençoar aqueles que nos amaldiçoam e alimentar os famintos. Mas quando o homem descobre que o ser que deve ser alimentado, o ser que deve ser vestido, o ser que deve ser protegido, o maior inimigo de todos, é esse mesmo ser, aí ele fica envergonhado, completamente envergonhado de que fossem eles seres, porque era mais fácil quando eu tinha que dividir algo que eu tinha com outra pessoa, ou usar um casaco extra e dar para outra pessoa, mas eu sei que isso não é verdade. Eu começo com meu próprio eu, tendo descoberto isso, e começo com a mudança desse eu. Agora deixe-me contar uma história. Há alguns anos, eu estava nesta cidade dando uma série de palestras perto daquele lago, nem me lembro o nome do lago, mas falei na área de Parque El Manor, e naquela plateia havia um senhor procurando alguém para falar com ele, ouça antes da reunião. E atravessamos a rua e fomos para um parquinho que tinha lá, e ele me disse que tinha um problema que não tem solução. Eu disse a ele, não existe problema que não tenha solução. Ele disse, mas você não conhece o meu problema. Não é um estado de saúde, garanto, é sobre a pele que eu tenho. Eu disse a ele, que problema você tem com a sua pele? Eu a vejo maravilhosa. Ele me disse, olhe para o pigmento na minha pele. Por acidente de nascimento, agora sou discriminado por ela. As oportunidades de avanço neste mundo me são negadas apenas por causa do acidente de nascimento, porque nasci um homem de cor. Não tenho oportunidades de avançar em nenhum campo, tem bairros onde eu gostaria de morar e constituir família, e não posso me mudar para lá, onde gostaria de abrir um negócio e não posso me mudar para essa área. Então contei a ele sobre minha própria experiência pessoal, de quando vim para este país. Eu não tinha problema deles, mas era um estrangeiro entre os americanos. Não me pareceu difícil. Ele me disse, mas isso não é problema meu, Neville. Outros vieram aqui falando com sotaque, mas não têm a minha pele, e eu nasci americano. Então contei a eles sobre uma experiência que tive na cidade de Nova York. Se eu tivesse que nomear um homem que considero meu professor, falaria de Abdullah. Estudei com este senhor durante 5 anos. Ele tinha a mesma cor de pele, o mesmo pigmento que este senhor. Ele nunca permitiu que ninguém se referisse a ele como um homem de cor. Ele tinha muito orgulho de ser um homem negro e não queria nenhuma modificação de como Deus o havia feito. Ele se aproximou de mim e perguntou, você já viu uma foto da esfinge? Eu disse, sim. Ele me disse, personalize os 4 cantos do universo. Você tem o leão, a águia, o touro e o homem. E aqui está o homem que é a cabeça. A coroa daquela criatura chamada esfinge, que ainda desafia o conhecimento do homem para decifrá-la, foi coroada com a cabeça de um humano. E olhe cuidadosamente para a cabeça, Neville, e você verá que quem fez aquela cabeça deve ter sido um negro. Quem o modelou tinha um rosto preto, e se isso ainda desafia a capacidade do homem de decifrá-lo, tenho muito orgulho de ser negro. Já vi cientistas, médicos, advogados, banqueiros de todos os níveis, tentando conseguir um encontro com Abdullah, e todos que o procuravam se sentiam honrados em ser admitidos em sua casa e conseguir uma entrevista com ele. Se ele fosse convidado para um evento, que eles sempre convidavam, ele sempre era o convidado de honra. Ele me disse, Neville, você deve primeiro começar com você mesmo. Encontre o seu próprio ser, nunca tenha vergonha de quem você é. Descubra-o e comece a mudança desse mesmo ser. Bem, eu disse a este cavalheiro exatamente o que Abdullah me ensinou, que não havia nenhuma causa fora da ordem de sua própria mente. Se ele foi discriminado, não foi por causa do pigmento em sua pele, embora tenha me mostrado sinais gigantes que o proíbem de acessar certas áreas. Os cartazes estavam lá apenas porque na mente de alguns homens tais padrões se formaram e eles atraem para si o que agora condenariam. Não há poder fora da mente do homem que possa afetar o homem, e que ele, por ordem de sua própria mente, consentindo com essas restrições desde o berço e sendo lentamente condicionado durante sua juventude, chegando à idade adulta acreditando que sempre será atacado, então sempre terá que ser atacado, porque nenhum homem vem a mim a não ser que eu o chame. Então vem alguém, para me condenar ou me elogiar. Eles não poderiam vir a menos que eu os chamasse.
Não estou me referindo a um homem chamado Neville, estou me referindo a esse ser secreto que não se chama Neville. O ser secreto é a soma total de todas as minhas crenças, são todas as coisas que eu concordo, que formam um padrão de estrutura. Esse ser secreto atrai para si as coisas que estão em harmonia consigo mesmo. Bem, este homem saiu e lutou consigo mesmo. Ele não acreditou em tudo que eu disse a ele, não naquela noite, mas no domingo passado de manhã, ele veio até mim e renovamos nossa amizade. Ele me levou para o lado, para me mostrar os frutos desse ensinamento. Ele me disse: Neville, levei quase 3 anos para realmente superar essa ideia fixa de que eu, por acidente de nascimento, seria um cidadão de segunda classe, mas superei. Agora, aqui está meu escritório em Wilshire Boulevard. Escolhi este, não porque fosse o único que me foi oferecido, na verdade, me ofereceram 4 outros escritórios igualmente belos. Eu escolhi este porque tinha melhores instalações telefônicas, mas os outros eram tão bons quanto. Agora este é o meu escritório. Você não seria capaz de adivinhar meu salário só de olhar para o meu escritório, mesmo que seja tão legal. Tudo está bem neste escritório, Neville, mas este ano vou receber $250 mil. Bem, na América isso é uma fabulosa soma de dinheiro. Seria impressionante em qualquer outro lugar do mundo, mas ainda na fabulosa América do Norte, um homem recebendo $250 mil é realmente uma coisa de grande liga. E esse foi o homem que me disse há alguns anos que o mundo inteiro estava contra ele pelo único motivo de acidente de nascimento. Ele agora sabe que ele é quem ele é em virtude do estado de consciência com o qual se identifica, e a escolha dele se ele quer voltar às restrições de sua infância quando essa história foi acreditada, ou continuar na liberdade que ele tem encontrado. Então você e eu podemos ser o que quisermos neste mundo, se definirmos claramente nosso propósito na vida e o ocuparmos constantemente. Deve ser habitual. O conceito que temos de nosso próprio ser que é nobre, não devemos apenas colocá-lo por um momento e tirá-lo quando sairmos desta igreja. Aqui nos sentimos livres, sentimos que temos algo em comum, é por isso que estamos aqui, mas vamos colocar esse conceito nobre, que agora temos de nosso próprio ser, quando sairmos por aquelas portas e entrarmos no ônibus. Ou voltaremos às restrições que tínhamos antes de virmos para cá? A escolha é nossa, e a lição mais difícil de aprender é que não há ninguém neste mundo que você possa atrair para você, a menos que você, e somente você, ligue. Portanto, não faça o que eles fizeram há milhares de anos, porque esse é o início da separação da grande verdade. Assim nos dizem que lhe deram as costas, para nunca mais ouvir, e os poucos que ficaram também não gostaram, mas para onde poderiam ir, se está a palavra da verdade eterna? Não é que isso aconteça hoje, mas se está a lei do ser, e ainda é válida em todas as dimensões do meu ser, se isso é eternamente verdade, então deixe-me aprender a lição agora, mesmo que eu tenha que lutar comigo mesmo como ele fez há 3 anos. Portanto, mudar o sentimento de eu é uma coisa seletiva, porque inúmeros estados são estados infinitos, mas eu não é um estado. O eu acredita ser o estado, quando entra nele e se funde com ele. Este homem, apresentado a um estado, e sem a faculdade de discernimento em sua juventude, fundiu-se com esse estado e acreditou que essas restrições eram verdadeiras, e levou 3 anos para desassociar o eu dessas ideias fixas com o que viveu tantos anos. Agora, pode levar apenas um momento para você, ou talvez você precise dos seus 3 anos também. Não posso dizer quanto tempo vai demorar, mas posso dizer uma coisa: pode ser medido pela sensação de naturalidade. Você pode usar um sentimento, até que pareça natural. No momento em que esse sentimento se torna natural. Eu contei essa história em uma pequena reunião aqui na cidade, e poucos fizeram perguntas sobre isso. Mas 3 pessoas perguntaram: mas aquele homem, com certeza ele tinha dinheiro de antes. Ele com certeza conhecia as pessoas certas. Ele deve ter tido fundos para começar, de alguma forma, porque, como você pode sair e emprestar $100 milhões e chamar isso, um fato da vida, que você realmente tem isso para emprestar, e me dizer que não havia ninguém para emprestar? Tinha antes, ou você mesmo não tinha? Não perguntei ao cavalheiro os fatos individuais do caso. Fui ao escritório, não olhei seus livros contábeis, ele me deu essa informação voluntariamente e me falou sobre o número de $250 mil por ano. Eu não verifiquei ou verifiquei de forma alguma esta declaração, e eu implicitamente acreditei nele. Agora você pode começar do zero e escolher o ser que deseja ser. Você não vai mudar o pigmento da sua pele,
mas vai perceber que o seu sotaque, ou o pigmento da sua pele, ou a sua chamada origem racial, não serão as suas deficiências, porque se um homem alguma vez for assediado, ele só pode ser o estado de consciência em que ele habita que o está retendo. O homem é liberado ou suprimido em razão do estado de consciência em que persiste. Se você persistir nisso, bem, eu vou te dizer então persista nisso, mas eu te aviso que ninguém vai se importar, e isso é um golpe terrível quando um homem descobre que ninguém além dele mesmo se importa. Então nos encontramos chorando conosco mesmos na esperança de que outros venham chorar conosco. Quando descobrimos isso, nos sacudimos para fora desse estado e nos apropriamos com ousadia do presente que nosso Pai nos deu desde antes do mundo existir. Então deixe-me mostrar-lhe o presente. Você leu o Pai Nosso, possivelmente todos os dias, mas leu uma oração que é uma tradução de uma tradução, que não revela o que o evangelista quis dizer. A verdadeira tradução será encontrada na obra de Ferrar Fenton, onde a frase original foi escrita no modo imperativo passivo, que é um comando permanente, algo que deve ser feito de forma absoluta e contínua. Para que agora você possa ver seu universo como uma vasta maquinaria interconectada onde todas as coisas acontecem. Não há nada que tenha que ser criado, todas as coisas estão acontecendo, então foi escrito assim: sua vontade deve ser feita. Seu reino deve estar sendo trazido. É a única maneira de expressá-lo se quiser expressar o modo imperativo passivo. Mas do latim do qual nossa tradução foi feita, não há modo imperativo passivo. Então nós temos do jeito que temos, mas não revela a intenção dos mistérios. Se você visse que todas as coisas são agora, que você não se torna, você simplesmente escolhe o estado que ocuparia. Ao ocupá-lo, parece que você está se tornando, mas isso já é um fato, cada aspecto desse estado nos mínimos detalhes, já está elaborado e já está ocorrendo. Você, ao ocupar o estado, parece passar pela ação de desenvolver esse estado, mas o estado já está completamente acabado e já está acontecendo. Então agora você pode escolher o eu que você quer ser, e ao escolher qualquer outro eu que não aquele que você já está expressando agora, você começa a mudar o sentimento do eu. Agora, como vou saber que mudei o sentimento do eu? Começando primeiro com uma observação acrítica de minhas reações à vida, e depois percebendo minhas ações quando penso que estou sendo identificado com minha escolha. Se eu assumir que sou o homem que quero ser, deixe-me observar minhas reações. Se são as mesmas de antes, não me identifiquei com minha escolha, pois minhas reações são automáticas, então se eu tivesse mudado, mudaria automaticamente minhas reações à vida. Assim, a mudança do sentimento do eu resulta em uma mudança de reação, e essa mudança de reação é uma mudança de ambiente e comportamento. Mas deixe-me avisá-lo do seguinte: uma pequena alteração de nossos humores não é uma transformação, não é uma mudança real de consciência. Porque se eu mudasse meu humor por um momento, ele poderia ser rapidamente substituído por outro humor na direção oposta. Quando eu disse que mudei, como aquele senhor mudou seu humor básico, seu estado de consciência, significa que, tendo assumido que sou o que no momento me nega, o que minha razão me nega, permaneço nesse estado tempo suficiente para tornar o estado estável. Assim, todas as minhas energias fluem desse estado. Não penso mais nesse estado. Estou pensando a partir desse estado. Então, quando um estado se torna estável, a ponto de expulsar definitivamente todos os seus rivais. Quando eu atingir esse estado de estabilidade, então observe meu mundo se moldar em harmonia com minha mudança interior. E os homens virão ao meu mundo, as pessoas virão me ajudar, e elas acreditarão que é a ideia delas que elas querem vir e me ajudar. Eles estão apenas fazendo sua parte. Eles devem fazer o que fazem, porque eu fiz o que fiz. Tendo mudado de um estado para outro, alterei meu relacionamento em relação ao mundo ao meu redor, e esse relacionamento alterado força uma mudança de comportamento em relação ao meu mundo. Então eles têm que agir de forma diferente em relação a mim. Assim, mudando o eu, você começa com o desejo, que desenvolveremos e explicaremos amanhã à noite. Porque começa com o desejo. O desejo é onde a ação começa, porque você deve querer ser diferente de quem você já é. Falhamos porque não nos apaixonamos o suficiente por uma ideia. Eu diria que não somos movidos o suficiente para querer ser diferente do que já somos. Se eu pudesse fazer você se apaixonar completamente por um estado, a ponto de sua mente ser possuída por ele, quase poderia profetizar que você, em um futuro não muito distante, exteriorizaria esse estado em seu mundo. E a razão pela qual falhamos é porque não estamos com fome o suficiente para mudar. Porque ou não conhecemos a lei,
ou não temos a urgência ou a fome de realmente fazer a mudança. Porque a mudança do sentimento do eu resulta na mudança da reação, e a mudança da reação resulta na mudança do seu mundo. Se você gosta do seu mundo e é complacente com ele, você ainda não iniciou o caminho dos mistérios, porque o primeiro estado de êxtase atrai alguém que não é complacente. Bem-aventurados os pobres de espírito, a Mateus 5:3. Você deve ser pobre de espírito, não complacente e não satisfeito. O homem que pensa que por causa do nascimento, que a religião que herdou ao nascer lhe basta, que não está insatisfeito, ele não está, eu diria, comovido. Esse ser é complacente, portanto, não é pobre de espírito, ele é muito rico em espírito. O reino dos céus não é para eles. Porque se eu pudesse te provocar, se eu pudesse fazer você se sentir insatisfeito consigo mesmo, então você reconheceria esse ser e proporia mudá-lo. Porque o único campo de atividade do homem é dentro de si mesmo e sobre si mesmo. Você não trabalha no outro. No dia em que você mudar seu ser, nesse dia você mudará seu mundo. Agora, vejo que meu tempo está chegando ao fim cedo. Assim, nos minutos restantes que tenho aqui, não vou apressá-los, porque se vocês vierem para a reunião de amanhã sem muita fome, isso não os beneficiará, mas espero que muitos de vocês estejam lá. Mesmo que você esteja comigo a tal ponto que queira tentar, eu lhe diria para refutar o que eu lhe disse, aceitaria esse desafio, porque na tentativa de refutá-lo, sei que se você fosse sincero em sua tentativa de alcançá-lo, você verificaria. Então, espero que muitos de vocês venham e festejem conosco. Estaremos aqui na cidade no Teatro Ebel por 15 noites, de segunda a sexta, como o Sr. Smith lhe disse, por 3 semanas consecutivas. Se você não pode vir todas as noites, embora eu espere que muitos possam, então escolha o título que mais lhe agrada. Amanhã à noite, para mim é o básico, é a importância de definir uma meta neste mundo, de ter um objetivo, porque sem meta você fica sem direção. E você foi avisado no livro, na Epístola de Tiago que, o homem de mente dobre é instável em todos os seus caminhos. Não pense, então, que esse homem receberá alguma coisa do Senhor, porque ele é como a onda do mar, impelida pelo vento e lançada de um lado para outro. Leia Tiago 1 versículo 6-8. Esse homem nunca atinge seu objetivo. Então você tem que ter um objetivo, e amanhã à noite, vamos te mostrar a importância de definir o desejo. Existem certas escolas que ensinam que você deve matar o desejo, mostramos como intensificar o desejo e mostramos por que ensinamos isso, mostramos o que a Bíblia ensina sobre o desejo. E agora, nós lhes daremos a ajuda que muitos de vocês nos pediram hoje. Para aqueles de vocês que não estiveram aqui no domingo, deixe-me lembrá-los que é uma técnica muito simples. Como eu lhe disse no domingo, toda vez que você exercita a sua imaginação e o faz com amor em favor de outra pessoa, você está mediando Deus por meio do homem. Assim, sentamo-nos em silêncio e simplesmente nos tornamos imitadores de nosso Pai. E Ele chamou o mundo à existência, por ser a coisa que Ele chamaria. Então nos sentamos e ouvimos como se ouvíssemos alguém nos parabenizando por termos encontrado o que procurávamos. Então vamos ao fim do assunto e ouvimos como se tivéssemos ouvido, e parecemos como se tivéssemos olhado, e assim tentamos nos sentir, e deixe-me lembrá-lo que se você quiser limpar sua garganta, por favor, faça. Se você quiser mudar sua posição na cadeira, faça isso. Sinta-se como se estivesse sozinho em casa, pois se não o fizer e tentar não incomodar a pessoa ao seu lado, não poderá exercitar sua imaginação em nome de ninguém. Agora eu vou sentar na cadeira, e apenas escute com atenção, como se você tivesse ouvido. Farei a você esta promessa: no dia em que você estiver muito quieto em sua mente e realmente atento, você ouvirá como se estivesse de fora, o que realmente está sussurrando de dentro. Essa foi a palestra Mudando o Sentimento do Eu, de Neville Goddard do ano de 1953. Agradeço a todos que acompanharam esse áudio até aqui. Se esse vídeo contribuiu com vocês, compartilhem com seus familiares, amigos e em suas redes sociais. Muito obrigada. Deus abençoe sua vida.